O que pode confundir um narcisista? Interessante que sempre verificamos o contrário. Na verdade, vemos que os narcisistas confundem as suas vítimas. Mas será possível você confundir um narcisista e o deixar desestabilizado, na verdade? A probabilidade é que sim. Então, tem 6 aspectos que podemos verificar que podemos, né? E que uma pessoa pode desestabilizar o narcisista. Por quê? O narcisista ele usa um processo chamado gaslighting, né? Que ele vai deixando essa pessoa totalmente confundida acerca das suas próprias sensações e percepções acerca do narcisista. Então essa pessoa se sente culpada pelo sentimento que o narcisista sente, porque o costume do narcisista é totalmente terceirizar a sua culpa ao outro, porque pela sua característica, na verdade, pelo seu transtorno, ele jamais admitirá a sua natureza. Mas sim, há 6 tópicos a abordar que você pode confundir tipicamente o narcisista. O primeiro tópico é quando você não se sente culpado, né? Por quê? Porque você faz o que te dá vontade, você respeita a sua própria individualidade em respeito à opinião do narcisista e para você aquilo está findado, né? Então, ou seja, você faz pela sua própria autonomia, na verdade, sem pedir o consentimento dele, e você não se culpa em fazer aquilo o que fez. O segundo tópico é quando você decide que acabou a relação com ele, que você não dará mais nenhuma oportunidade. Mas há uma diferença muito grande entre fazer e falar. Porque se você começa a ter chantagens como narcisista, quem perderá nesse relacionamento é você. Então você tem que decidir que o seu relacionamento com ele acabou e que ele não tem mais nenhuma chance sobre a sua vida. Por mais difícil que seja, você tem que colocar uma pedra e estabelecer é você colocar uma estaca mesmo, tá? Você colocar uma estaca e dizer: para mim, pronto, e acabou, não quero mais. E você corte todo o vínculo, né? O terceiro aspecto também é quando você fica sem conversar com ele, porque na verdade o narcisista gosta de fazer esse processo de silêncio. Quando você retorna esse processo de silêncio a ele, se ele fica 2 semanas sem conversar com você e depois quando você o conversa, ele chega por mais um mês, você se segurando por mais tempo do que ele, e se você não é totalmente passional às artimanhas dele, é ele que vai vir atrás de você vindo com agrado, porque ele vê que você é uma pessoa que não é tão fácil de se dobrar. É possível o narcisista correr atrás? Sim, mas quando você fica sem conversar com ele. Essa característica é para pessoas, por exemplo, que tem ou um marido narcisista, ou uma esposa narcisista, né? Ou um filho ou uma filha narcisista. Por quê? Porque ele não vai ter mais o seu suprimento, né? Então vai correr atrás de você. Então você sempre fica mais tempo sem conversar com ele. Muitas vezes isso pode se estender a 1 ou 2 anos, na verdade, né? Isso dependendo de casos para casos, tá? E interessante que vamos para o quarto aspecto também, né? Por exemplo, quando você mantém a sua opinião, você estabelece um comportamento, você estabelece a sua narrativa e você não muda a sua opinião. Isso deixa o narcisista totalmente desnorteado, porque ele não consegue cometer gaslight, né? Você sabe o que você faz, você está lúcido, né, das posições que você tem, você está lúcido acerca dos seus valores, né? E você, por exemplo, fica a sua opinião e você não muda a sua ideia, por mais que ele tente seduzir, porque a função do narcisista é seduzir uma pessoa. Então, quando ele não te seduz, na verdade, você mantém a sua opinião, ele fica totalmente desnorteado. O quinto aspecto é quando você não entra em briga com ele. O narcisista, ele adora brigar também, né?
Por exemplo, quando você está com muito tempo sem conversar com ele, quando ele estabelece esse padrão de silêncio, e quando você vai conversar com ele, você vai falar o que, que eu errei, o que, que eu fiz de errado. Ele vai usar todo esse artifício para quê? Para brigar com você. Então, quando você não briga com o narcisista, na verdade, quando você nem entra em contato direto com ele, quando você, por exemplo, estabelece a sua condição, né, dizendo não, e quando você não briga com ele, ele fica carente de suprimento, né, e ele fica também totalmente desnorteado. Interessante também é quando você tem clareza de pensamento e honestidade. Você, quando é honesto acerca dos seus valores e dos seus princípios, você consegue convencer o narcisista, porque o narcisista ele consegue manipular muito bem as pessoas que têm uma autoestima muito baixa e que tem pouca confiança. Mas uma pessoa que é honesta acerca dos seus próprios sentimentos e tem clareza daquilo que faz, daquilo que pensa e estabelece coisas como seu parâmetro de vida, né? Isso vai deixar o narcisista totalmente desconcertado e ele não poderá manipular você. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações para receber mais vídeos a respeito do tema. E como sempre, eu agradeço o carinho e a compreensão de todos e até a próxima.